Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, ou boa madrugada, só para não esquecer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos de tudo que há de mais relevante na área de gestão de pessoas, para quem trabalha diretamente em recursos humanos. Portanto, este é o nosso lugar, esse é o nosso cantinho, sinta-se à vontade para comentar, para participar também. Então eu já convido você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem o canal no YouTube. Aliás, se você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, eu peço para você se inscrever, assim a gente sempre aparece na sua página inicial sempre que tiver episódio novo publicado. E também fica a dica para você participar do grupo do RH para você, ou do grupo, ou lá seguir o RH para você no LinkedIn, que a gente já tem mais de quase 50 mil seguidores por lá. Então, e eles estão trocando ideias todos os dias por lá, então fica à vontade para fazer parte disso também, fazer parte do grupo ou seguir o RH para você lá no LinkedIn. Outra dica que eu dou, óbvio, é se você estiver ouvindo a gente no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, você pode se inscrever ou fazer a assinatura, né? Assinar o feed do podcast. Assim você não perde nenhum episódio quando ele for publicado, mas você já sabe que toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo na área. A gente tem esse encontro marcado para começar bem a semana. Beleza? Recados dados. Vamos partir para o nosso bate-papo e hoje quem vai guiar a gente por essa jornada de descoberta que a gente tem sempre que tem um episódio novo aqui é a Daniela Sagaz. Ela é líder de diversidade da Mondelez Brasil e a gente vai e esse é um episódio sobre case de RH, então a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho da Daniela, um pouquinho do trabalho da Mondelez quando o assunto é diversidade, e eu já agradeço imensamente pela sua participação, viu, Daniela? Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês, poder representar a Mondelez nesse tema tão importante de diversidade, equidade e inclusão. Maravilha, o privilégio é todo nosso. Bom, primeiro que eu já entendi que eu tô falando Mondelez errado, é Mondelez, é isso, Daniela? É Mondelez, exato. Mondelez, então tá, Isso. desculpa pelo erro. É mundo de delícias, Mondelez. Boa, agora não vou mais esquecer. E é mesmo, hein, que são várias delícias que eu sei que a Mondelez faz. Exato. Eu quero começar a nossa conversa, Daniela, te convidando a contar um pouco da sua trajetória, né? As suas experiências e tudo. Você está ocupando a posição de Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na Mondelez. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e como foi chegar até a posição que você está ocupando hoje. Com certeza. Bom, eu na verdade comecei, sou psicóloga formada, sou aqui de Santa Catarina, de Blumenau, acabei fazendo a minha formação especificamente aqui nessa cidade, e logo quando eu estava aí no finalzinho do momento de estágios da minha universidade, eu acabei tendo uma experiência muito legal, né, de poder experimentar um pouco dessa área organizacional. Então eu consegui um estágio na época na área de recursos humanos, e confesso, assim, que foi amor à primeira vista. Então, foi onde eu comecei a ter os primeiros contatos com os processos e sistemas, né, de recursos humanos, algo que me deu uma bagagem muito extensa e muito bacana, e que me fez, a partir do ano de 2012, ser convidada para a minha primeira posição, para ser uma posição, na verdade, de coordenadora, para coordenar dentro dos nossos departamentos, dos segmentos da empresa anterior que eu trabalhava, para poder fazer um programa específico de inclusão de pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência física, nasci sem uma perna e sem um braço, e acabei tendo essa experiência maravilhosa, né? Muitas pessoas, no momento em que me convidaram para essa posição específica, tinham um entendimento de que a Dani, por ser uma pessoa com deficiência, saberia tudo, né, de todos os tipos de assunto, de todas as temáticas aí envolvidas, mas foi um momento de me preparar muito, de estudar muito, de frequentar muitos fóruns diferenciados e buscar cada vez mais as melhores práticas do mercado para trazer para a nossa organização.
Ao longo desse período, eu acabei ficando aqui em Santa Catarina durante um tempo, depois acabei passando por algumas mudanças dentro da área de recursos humanos, assumi algumas posições de gerência, e isso foi logo no ano de 2019, quando eu alcancei o primeiro cargo, né, de gerência em uma fábrica que nós tínhamos em Casablanca, no Chile, então tive uma experiência internacional. Que Acabei legal. retornando para o Brasil em julho de 2020, assumi uma posição aí um pouco para gestão de mudança dentro da área de recursos humanos também, para Cuba, então tive essa experiência aí remota, né, em função da pandemia, não pude Tá. estar presencialmente lá, e, na verdade, dentro das minhas listas de desejos, eu sou uma pessoa que tem muito claro, assim, os meus próximos passos de carreira, aquilo que eu quero para o meu futuro. E eu já tinha listado, assim, que algo que eu queria muito era mudar de segmento da área onde eu estava trabalhando, poder trabalhar numa Tá. área de talento e que tivesse esse match aí com diversidade, equidade e inclusão. E foi quando a Mondelez me encaminhou, então, esse convite no ano de 2021, em maio do ano passado, e eu acabei, então, integrando aí a equipe para assumir esse cargo de liderança de diversidade, equidade e inclusão para a unidade do Brasil. Que demais, que história bacana. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho dela com a gente, Daniela. Então um ano, né? Você está completando agora um ano nesta posição, na Mondeliz. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa é uma posição, a posição de head, só para repetir aí para os nossos ouvintes, ela é head de diversidade, equidade e inclusão na Mondeliz. É uma posição relativamente nova, eu imagino, ou pelo menos não é tão comum, mesmo em empresas gigantes, como é o caso da Mondeliz, uma multinacional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua preparação para assumir essa posição e qual o grau de maturidade da própria Mondeliz abrindo essa vaga. Quer dizer, como tem sido essa atuação um ano depois, Daniela? Perfeito. Eu acho que durante essa trajetória de diversidade, equidade e inclusão, a gente escuta muito falar de que as organizações elas acabaram se organizando num modelo muito semelhante a anos atrás, né? Então, Tá. há mais ou menos em torno aí de 10 anos, 5 anos mais ou menos, a gente escutava muito esses papéis e responsabilidades de diversidade, equidade e inclusão, estando muito Uhum. centrados na área de recursos humanos. E logo depois dessa jornada, a gente começou a perceber que essa estratégia, ela não é uma estratégia de recursos humanos, ela é uma estratégia do negócio. Então, quando ela se torna efetivamente, né, uma estratégia de negócio, ela faz parte dos teus compromissos, dos teus propósitos e da tua visão, a gente acaba estruturando e vê efetivamente a importância. E por isso que organizações assim como a Mondeliz acabaram entendendo a necessidade de que essa estratégia tivesse especificamente uma pessoa para cuidar dela, né? Uma pessoa que pudesse ter todo esse planejamento, toda essa linha de estratégia mesmo para essa área e poder fazer essa conexão com as áreas de negócio e também, obviamente, envolvendo a área de recursos humanos, que é uma área de negócio. Mas eu acho que essa Claro. separação realmente efetiva, ela foi super importante para mostrar que esse não é apenas um papel de recursos humanos, mas ele é um papel sim da nossa organização. E para mim, o grande passo para a gente poder se preparar efetivamente para cargos de liderança de diversidade, equidade e inclusão, ele tem que ter algumas tarefinhas assim para a gente poder fazer, né? Algumas dicas que eu Bom. posso dar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a grande importância de quando você assume realmente uma posição desta área é super importante que a gente busque, através de um censo, saber como é que está a tua população. Então, quando eu logo entrei na Mondeliz, eles tinham acabado de fazer já um censo interno, onde eles puderam me trazer um pouco dessa demografia em dados mais quantitativos, né, de como que a gente estava em termos de população, mas a gente pensava realmente em entender mais sobre a diversidade, equidade e inclusão, porque é através desses censos que você vai atuar efetivamente na dor que você precisa, né, na causa que Perfeito. você precisa. Num segundo momento, eu acho que é muito importante a gente entender também em que momento que a nossa organização está em termos de cultura inclusiva, né? Então, a gente precisa entender como é que está essa liderança, se a gente precisa partir para treinamentos mais inclusivos, se a gente precisa trabalhar mais na questão de mentorias, quais realmente são as necessidades do teu negócio. Então, isso também é muito importante. E para além disso, eu acho que ações também que são muito efetivas e muito importantes durante essa trajetória de diversidade, para que a gente se prepare melhor, é que cada vez mais a gente estabeleça essa agenda de engajamento, né? O engajamento com os teus
com a tua liderança, ou seja, se a gente não tiver essa parceria, se eu não tiver uma boa entrada, né, em todas as áreas, em todos os níveis da liderança, isso se torna cada vez mais difícil, porque essa agenda não é uma agenda que a Dani Sagaz vai movimentar, ela é uma agenda efetivamente do nosso negócio, e para isso eu preciso que todos estejam com uma comunicação clara e objetiva, que todos entendam o caminho e a trajetória que a gente quer para alcançar os nossos objetivos. Excepcional. Então, do ponto de vista hierárquico, a área de diversidade da Mondelez não está subordinada à RH, por exemplo. Ela é uma área autônoma, imagino que responda diretamente para a alta liderança, é isso? A gente tem alguns blocos, né? Na verdade, essa função especificamente, ela fica conectada à nossa área de talento, né? Porque tá ali totalmente conectado com a nossa área de cultura, de engajamento, de todas essas transformações que a gente precisa fazer. E diversidade, equidade e inclusão, eu costumo dizer que é uma conexão direta com todos esses processos, né? Então, perfeito. A gente não olha isolado, a gente está olhando o todo. Então, sempre que a gente está lá nas discussões de desenvolvimento de carreira, quando a gente está falando de mudanças culturais, quando a gente está falando desse mundo digital, né, dessas novas competências que o futuro está trazendo, a gente está sempre olhando nessa conexão conjunta para realmente trazer cada vez mais os nossos talentos diversos. Perfeito. E aí, você falou mundo digital, eu já pensei KPIs, eu já pensei em metas, objetivos, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas metas, né? Quer dizer, na posição que você ocupa hoje, Daniela, quais são as suas principais metas e objetivos, né? Como é que você mede o sucesso, a evolução do seu trabalho hoje na Mondelez? Perfeito. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, para a gente ter clareza, né? Quando a gente está falando de realmente uma estratégia de negócio, a gente sabe que o negócio ele é movido por metas e resultados. Então, se a gente não tiver essa conexão direta, fica difícil realmente para as áreas de negócio, às vezes, entenderem o efetivo valor disso ou como que a gente pode realmente causar essa transformação. Então, quando eu entrei no ano passado, a gente já tinha algumas metas que eram bem ambiciosas, né? Para esse ano, a gente trouxe aí metas bastante claras, então a gente está aí num percurso bastante positivo para mulheres na liderança, e quando eu estou falando aqui de liderança, é a alta liderança, então hoje, especificamente a Mondelez, ela já está com 47,3% de mulheres na liderança, e para esse ano de 2022 a gente quer chegar a 50%. Quando a gente olha a nossa parte, né, étnico-racial, então a inclusão étnico-racial, a gente quer chegar em 27% de pessoas pretas e pardas, né, que representem aí a nossa sociedade, e para pessoas com deficiência, a gente quer alcançar esse ano 5,5% também nessa área em específica. Para além disso, quando a gente olha esses targets apenas, né, pelos grupos de afinidade, isso me dá mais ou menos uma ideia de demografia. Mas a gente tem também dentro dos nossos pilares de cultura e dentro dos nossos pilares de comunidades, ou seja, toda essa questão do impacto social, a gente tem também targets. E eu acho que um ponto legal aqui para trazer para vocês, né, como dica também, é que esses objetivos, eles são objetivos que são obrigatórios ter nos seus objetivos individuais. Então, naquele percurso, quando a gente fala de gestão de carreira e desenvolvimento, que o colaborador tem aquele momento de fazer o input em sistema, né, dos seus objetivos, ali dentro, obrigatoriamente, ele precisa ter um específico de diversidade. Perfeito. Agora, já entendemos o macro, quer dizer, você tem essas metas, esses objetivos, agora vamos para a prática. E aí eu lembro sempre que a gente já discutiu isso aqui no podcast, porque a gente tem falado muito sobre diversidade e inclusão em outros episódios também, e a gente tem sempre feito uma diferenciação conceitual entre diversidade e inclusão, e um exemplo, uma alegoria que eu gosto muito é que diversidade é quando você convida pessoas diversas para uma festa. E a inclusão é quando você as convida para dançar, quer dizer, há uma ação, é um outro tipo de envolvimento, né? A inclusão, ela exige uma ação diferente. Aí eu queria que, como eu falei, né, caminhando para a prática, eu queria que você falasse um pouquinho das ações, né, do que tem sido desenvolvido dentro da Mondelez em prol da diversidade, né? Eu acho que uma coisa são as pautas identitárias, que são, na minha visão, absolutamente essenciais, importantíssimos para que a coisa aconteça, mas o dia a dia, né, na prática, a gente de fato tem desafios muito mais
muito mais difíceis de transpor e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia, né? O que tem sido feito na prática pela Mondelez quando o assunto é diversidade, Daniela? Bem, quando o assunto é diversidade, eu acho que todas as ações elas são sempre muito bem-vindas, né? E esses grupos de afinidade, quando a gente fala de grupos de pessoas com deficiência, de LGBTQIAP+, quando a gente fala de mulheres na liderança, quando a gente olha nessa questão de étnico-racial, todos esses grupos aqui, eles são meus grandes parceiros, né? Eu não tenho Perfeito. absolutamente ninguém de equipe, é eu equipe, mas sem essas pessoas, né, que são os nossos grandes aliados, são essas pessoas que são embaixadores, voluntários, que para além da sua função enxergam isso como um grande potencial para a gente poder entregar para a nossa organização, eles são as pessoas que estão ali fomentando cada uma das ações e ideias, né? Então a gente vem Uhum. desde uma prática de aplicação, como eu falei inicialmente, então a gente aplicar censos, a gente poder entender através das nossas pesquisas de clima como é que realmente nós estamos, o que são as nossas principais dores, a gente ter rodas de conversas, porque o falar, ele traz cada vez mais essa linha do conhecimento, da gente deixar aquilo que a gente chama, né, de vieses inconscientes, a gente traz Sim. mais para o inconsciente. Então, às vezes, a gente está lá numa roda de conversa que as pessoas... Eu lembro há muitos anos atrás, quando as pessoas traziam, e ainda trazem, né, no dia a dia, de que trabalhar às vezes com pessoas com deficiência é tão difícil, né? Todo mundo no final do dia quer ter uma Dani sagaz para trabalhar. A Dani só não tem uma perna e um braço, mas tem uma comunicação ótima, né? Consegue se engajar super fácil com as pessoas. Mas e aí? Quando a gente trabalha com deficiências, por exemplo, intelectuais, com deficiências auditivas, com deficiências visuais, traz um pouco mais dessa implicação, né? Traz um pouco mais dessa necessidade do gestor parar e entender aquilo que ele precisa fazer. O que finalmente é ser um líder inclusivo? Então a gente faz uma trajetória aí que tem a ver, né, com ações tanto de treinamentos, que são treinamentos, obviamente, diante da necessidade que o negócio nos traz. Então a gente não cria treinamentos da nossa cabeça, a gente vai lá, conversa efetivamente com a nossa liderança, com os nossos colaboradores e pergunta, me diz aí, qual que está sendo a tua maior dificuldade quando o assunto são ações inclusivas? Poxa, aqui na minha área está difícil a gente destravar, talvez, para a inclusão de deficiências físicas, onde eu preciso trazer pessoas cadeirantes, por exemplo. Poxa, como é que eu posso fazer isso? E aí a gente traz o nosso comitê e faz isso. Através dessas rodas de conversa também são super importantes. E para além disso, eu acho que o grande ponto também é que hoje todos os nossos grupos de afinidade, todos eles têm uma conexão também externa com fóruns, né? Então a gente fez essa adesão a fóruns para trazer exatamente práticas de mercado, para a gente poder dividir o conhecimento. Então aquilo que a Mondelez está fazendo de legal, a gente divide com outras empresas, as empresas dividem com a gente consegue através desses fóruns também gerar cada vez mais esse senso de como que a gente pode, enquanto organizações, se apoiar nesse sentido, né? Tá. Como é que a gente consegue trazer daqui a pouco algum benchmark que deu super certo lá, uma ação que deu super certo em determinada empresa e que pode dar super certo aqui pra gente. Então, a gente faz também essas conexões e sem contar que a gente faz todas as comemorações, então, dos meses. Agora, efetivamente, a gente está entrando aí no mês de junho, né, que tem toda essa comemoração também da parte de Pride. Então, a gente tem aí preparado um mês para efetivamente falar sobre isso. A gente tem ações também, a gente tem uma semana específica onde 100% da nossa organização para. Durante mais ou menos 2 horas por dia, são 3 dias, em que a gente foca exclusivamente para falar sobre temáticas de diversidade, equidade e inclusão. E aí a gente traz tanto a nossa liderança, quanto também as nossas pessoas da base, porque são elas que fomentam a nossa agenda, são elas que fazem acontecer. Então, eu acho que isso é bastante importante também trazer para vocês. Que demais, Daniela. Um trabalho muito inspirador, vários insights legais. Você já trouxe várias dicas legais. E então acho que assim, se a gente puder de alguma forma inspirar os nossos ouvintes, quem está nos assistindo no YouTube, a um caminho similar ao que a Daniela está traçando para a gente, acho que a gente tem um grande futuro pela frente. Daniela, para a gente finalizar, você fez uma pergunta aí no meio da sua fala que eu acho que é brilhante, que é o que é de fato ser um líder inclusivo,
Então, acho que tem uma questão do treinamento das lideranças fundamental para que a gente aborde de alguma forma, e tem a questão cultural da empresa também, né? Quer dizer, como trabalhar uma cultura organizacional para que a empresa, de fato, entenda a importância de ter programas, de ter ações, de ter uma rede como você em diversidade e inclusão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, você falou das rodas de conversa, você falou dos benchmarks, né, dos fóruns e tudo mais, mas ser um líder inclusivo, e aí também gostei muito da sua fala lá no começo do episódio, quando você fala, eu mesma não sabia, né? Quer dizer, tem várias coisas que a gente não nasce sabendo. Eu acho que o tema da diversidade e inclusão tem muita gente que fica com receio mesmo de falar de determinada forma, de não saber como agir com um cadeirante, por exemplo, ou com uma pessoa com deficiência visual ou auditiva e tudo. Então, há muito desconhecimento. E esse desconhecimento gera medo, gera, inclusive, nem vou tratar disso, porque se eu for fazer, vou fazer de forma errada. E eu acho que isso é muito ruim. Na verdade, a gente tem que assumir que não sabe, simples assim, né? A gente não sabe de tudo, a gente não sabe como ter uma linguagem inclusiva de fato, a gente não sabe como receber as pessoas nas empresas, mas tem quem saiba e a gente pode aprender. E aí eu queria que você falasse na prática do treinamento, né, das lideranças, quer dizer, como é que você aborda, além das rodas de conversa, como é que você aborda esse tema junto às lideranças organizacionais e principalmente a alta liderança, que é quem precisa estar mais mobilizada para o tema? Perfeito. A gente tem, né, essas ações, eu acho que elas são super importantes, mas o que me gera efetivamente, assim, muitos insights são esses momentos em que a gente tem rodas de conversa. E é roda de conversa mesmo, assim, informal. É aquele momento para a gente abrir e dizer assim, gente, eu não sei, eu tenho um case aqui para trazer para vocês, tô com essa dificuldade, o que eu faço, como é que eu posso... E, inclusive, eu lembrei até de um exemplo muito recente, que a gente teve um caso que uma das pessoas da área de recursos humanos estava junto com o gestor e vieram assim me perguntar, Dani, a gente precisa ter um momento mais efetivo agora de feedback dos nossos talentos diversos, e a gente está um pouco receoso assim, em como conseguir chegar para essa pessoa e poder conversar. E eu falei, vamos lá. A gente já tem um processo estabelecido de gestão de carreira que mostram, né, como é que a gente pode dar um feedback. E eu acho que o grande ponto aqui é que a gente consiga ter esse olhar inclusivo e pensar. Primeiro, quando a gente está falando de talentos diversos, a gente tem que lembrar de algumas características que são muito importantes da nossa sociedade. Pessoas desses grupos de afinidade, né, desses grupos que eu citei anteriormente, são pessoas que fazem parte de grupos minorizados. Isso quer dizer, pessoas que tiveram zero possibilidades de seguir um estudo, de ir para uma universidade, muito menos de ter um segundo idioma, de poder ter essas possibilidades que talvez uma pessoa branca, hétero, teve todas as chances do mundo, né? Sim. Até ontem, quando a gente falava em processos de recrutamento e seleção, todas as organizações tinham como movimento a gente trazer sempre aquelas pessoas iguais, né? Da mesma universidade, da mesma formação, que tem aquela experiência já muito parecida com a minha, e hoje a gente já está trabalhando diferente com essa liderança. Então, as provocações... Isso rolava até pouco tempo atrás, viu, Daniela? Não é um passado, Não, exatamente. A gente está falando de coisa aí de 1 ano, 2 anos atrás, né? Em que a gente escutava muito, então, esses processos. E eu acho que a gente começa a quebrar essas barreiras exatamente quando a gente gera essa reflexão. Então, quando o gestor, às vezes, vem e ele fala assim, eu preciso aqui, essa função aqui, ela precisa de tais e tais competências, eu preciso dessa questão técnica e pode ser um talento diverso. Aí eu digo assim, não, mas espera aí, a gente tem que pensar o contrário. Eu quero um talento diverso que sim, a gente vai trabalhar as questões técnicas, vai trabalhar as questões comportamentais, e nós, como organização, é que temos a responsabilidade de trazer essas pessoas para dentro de casa e desenvolver elas, né? Como a gente fez recentemente no nosso programa de trainee. A gente trouxe agora 9 trainees que estão assumindo posições de liderança e que são exatamente esse espelho da sociedade, que são pessoas que tiveram que largar muito cedo a faculdade, o sonho de uma faculdade, para ter que trabalhar para poder sustentar a sua família, e que depois de muito tempo eles conseguiram ir para essa linha. Então eu acho que você trazer esses cases e essas experiências no dia a dia, trabalhar com essa liderança de uma forma muito próxima, ter esses momentos de bate-papo assim, realmente falando, gente, vamos lá tirar
carapuça e vamos colocar aqui as nossas dificuldades, né? Vamos dizer realmente que eu não sei como é que se fala se é deficiente, se é pessoa com deficiência. Vamos trabalhar a terminologia, que às vezes é o básico, né? Pra gente poder incluir essas pessoas. Mas mais do que isso, eu sempre instigo a algo, a empatia e a comunicação. Muitas pessoas, quando elas me conhecem, elas têm um medo gigante, assim, sabe? E tem aquelas que já vêm perguntando, a Dani, como sendo uma pessoa com deficiência, com certeza ela não deve ter estudado, ela não deve ter uma profissão, ela não deve ter uma série de coisas. E aí entra a Dani e mostra pra eles, não, eu estudei, eu tô aqui numa multinacional, numa posição de liderança, e as pessoas ficam com aquela surpresa, sabe? Nossa, mas como é que pode? E realmente pode. E é isso que a gente tem como propósito, é dar essas oportunidades para que cada vez mais pessoas tenham esses cases de sucesso e que através deles a gente consiga fomentar cada vez mais a nossa estratégia, né? Perfeito, e eu tenho certeza que você está fazendo isso, está inspirando muita gente. E, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação, Daniela, e desejar muito sucesso para você à frente da área de diversidade aí da Mondelez, viu? Muito obrigada a vocês pela oportunidade, é um super prazer estar aqui, poder dividir essa experiência e espero que a gente siga juntos, com certeza, aí nessa grande jornada pela frente de diversidade, equidade e inclusão. Obrigada. Com certeza, a gente que agradece, é um privilégio enorme. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Daniela Sagaz? Ela é líder de diversidade da Mondelez Brasil, agora eu sei falar, Mondelez Brasil. Muito legal, né? Muito inspirador, muitas lições e dicas bacanas. Eu espero que você tenha curtido realmente o episódio de hoje. Renovo o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e principalmente participar dos grupos e da Company Page lá no LinkedIn e também para acessar, né, o rhpravocê.com.br, que é o nosso portal de conteúdo. Lá tem conteúdo da Colab, quer dizer, especialistas em RH aportando conteúdos todos os dias por lá, tem os nossos colunistas, tem a nossa redação, tem muita coisa lá para você consumir em termos de conteúdo de recursos humanos, tá bom? Mais uma vez, torço para que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.